Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 22 de outubro, celebramos o 29º domingo do Tempo Comum. Estamos quase no final do nosso ano litúrgico e eu quero te convidar, antes de tomarmos em mãos a palavra, a deixar o seu like, dizendo para o YouTube que você gosta do nosso canal, que o conteúdo que nós oferecemos é um conteúdo de qualidade e assim o YouTube vai distribuir esse nosso vídeo para mais pessoas. É só clicar naquela mãozinha que está ali logo abaixo do vídeo e você nos ajuda. E também eu quero te fazer o convite, se possível, nos ajudar de modo financeiro a manter também esse canal. Uma vez tendo feito esses convites, eu quero te convidar então agora a tomar a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura que está nesta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos e irmãs caríssimos, está Jesus novamente diante dos fariseus, diante dos mestres da lei, agora também os partidários de Herodes, para responder aos questionamentos desses homens que têm sua confiança posta não em Deus, que criou as coisas, mas nas coisas criadas por Deus, ou seja, nos preceitos humanos que derivaram da lei divina. Esses homens que são estritos observadores da lei mosaica e dos muitos costumes que essa lei estabeleceu ao longo dos séculos, esses homens que são profundos conhecedores da Escritura, não conseguem compreender que Deus, para além das Escrituras físicas, tem um modo próprio e somente seu de agir. Deus é Espírito. Deus age como quer e onde quer e do modo que Ele quer. Permite muitas vezes situações até mesmo de escassez, de sofrimento, de dor, para provar ao seu povo a sua presença e a sua existência real. Ora, nós estamos diante desses homens que querem pegar Jesus em uma fala distorcida e assim poderem acusá-lo, não apenas diante do povo, mas também diante dos opressores, os romanos. E vejam, chegam a Jesus e perguntam: Mestre, é lícito ou não pagar o imposto a César? Ora, se Jesus dissesse que sim, era lícito pagar o imposto a César, Jesus estaria se colocando contra o seu povo. Seria um traidor. Sua pregação seria completamente desacreditada. Nem mesmo os grandes milagres que os próprios fariseus haviam acompanhado seriam levados em conta. Porque aquele que se põe a favor dos romanos, esse é um traidor. Nós vemos isso, por exemplo, com Mateus, que era um cobrador de impostos. Ele era tratado como um amaldiçoado, como a escória de Israel. E vejam, se Jesus dissesse pelo contrário que não era lícito pagar o imposto a César, os fariseus e os partidários de Herodes o colocariam em dificuldade com os romanos, porque ele seria acusado de ser um agitador social, alguém que trabalhava contra Roma. Ora, Jesus então pede que lhe mostrem a moeda. E vejam, ele não toca na moeda, mas ele pede que lhe mostrem a moeda. E quando lhe mostram a moeda, ele pergunta de quem é a inscrição e o rosto que está na moeda. E eles dizem: de César. Então Jesus lhes dá a máxima e diz:
Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que significa dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Deus, nós sabemos, é o único e verdadeiro Senhor, autor de todas as coisas. Nós percebemos isso na primeira leitura do profeta Isaías, quando Deus, por meio de Isaías, diz ao povo que Ciro, o rei persa, foi o ungido de Deus, ainda que não fizesse parte do povo de Deus, para conquistar a Babilônia e libertar o povo da escravidão. Vejam, por meio de um pagão veio a libertação do povo de Deus, mostrando ao povo que só Deus tem poder para fazer o que Ele quer, com quem Ele quer e na hora em que Ele quer. Ciro, o pagão, libertou o povo de Israel, deu a esse povo a possibilidade de vir para a sua terra novamente. Ora, portanto, era necessário que o povo também fosse agradecido a Ciro por ter trazido a libertação. Jesus não é contra as autoridades. Jesus não acha que nós não devamos contribuir com a manutenção da sociedade. Pelo contrário. Mas, para além de serem agradecidos a Ciro, Isaías coloca pelos lábios do próprio Deus o grande louvor, agradecimento deve ser tributado ao Deus de Israel. Porque Ele foi quem criou todas as coisas. Ele faz tudo para que o bem e a paz cheguem aos nossos corações e à nossa vida. Então, Jesus, quando no Evangelho diz que é lícito pagar o imposto a César porque a moeda que se vê é de César, ele não está indo contra o Império Romano, mas também não legitima, porque ele sabe que é um império opressor. Mas Jesus diz, a Deus dai o que é de Deus. E o que é de Deus? A nossa alma, a nossa vida, o nosso coração, o nosso louvor, o perdão que nós pedimos e damos, enfim, toda a nossa história. Tudo isso deve estar nas mãos de Jesus. E por quê? Porque o reino que Jesus veio estabelecer não é um reino físico, como o reino de César, como o reino de Ciro, como o reino de Nabucodonosor. Não. O reino que Jesus veio estabelecer entre os homens é um reino espiritual, que age nesse mundo, mas que tem em vistas a vida verdadeira, que é o céu. Ora, nós rezávamos no Salmo, ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Poder e glória verdadeiros, meus irmãos e irmãs, somente a Deus. Somente o Senhor é digno e somente Ele pode receber poder e glória. Tudo aquilo que nós vemos no mundo como poder e glória é apenas figura daquilo que realmente Deus tem. Nenhum dos homens que já governou nesse mundo, por maior que tenha sido, consegue alcançar 1/10 da glória e do poder de Deus. E por quê? Porque todos eles foram seres finitos, todos eles mortais. Todos eles passaram, impérios, imperadores, reis, ditadores, mas Deus permanece. Eu sinceramente, eu não sei por que as pessoas de hoje, o mundo atual, ainda continuam combatendo Deus. Se sabem por provas históricas que Deus é vencedor. Não sei por que tem todos, nos tempos de hoje, o desejo de eliminar por completa a religião, o cristianismo de modo muito particular, se ele renasce constantemente como a fênix das cinzas. A cada 10 cristãos que são mortos por extremistas, 50 outros abraçam a fé. E por quê? Porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. As pessoas sabem que alguém só morreria por uma coisa que valesse a pena. Então, aqueles que morrem por Jesus dão testemunho de que vale a pena ter Jesus como único Senhor e Mestre verdadeiro. Hoje, nesse domingo, eu quero te convidar a ir à casa do Senhor. Te convidar a ir à casa ao Senhor e, ouvindo também a leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que você, como os irmãos de Tessalônica, não permita que a graça de Deus seja estéril na sua vida, mas que ela produza um fruto de eternidade. E esse fruto de eternidade, ele depende da nossa adesão ao projeto de Deus. Depende do colocar Deus como primeiro em tudo na nossa vida. Se fizermos assim, assim nós seremos acolhidos por Ele na eternidade. Então, irmão e irmã amado,
que você possa hoje, na celebração dominical da Eucaristia, pedir a Deus essa graça. Senhor, que Tu sejas o meu único mestre. Que Deus te abençoe e até amanhã.